Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Se há males nesta vida cuja causa é o próprio homem, há outros também que lhe parecem atingi-lo como por uma fatalidade e que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos. Entre esses, por exemplo, a perda de entes queridos que são o amparo da família, e ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que contrariam todas as medidas da prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que impedem a tantos infelizes de ganhar a vida através do trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente nada fizeram na existência atual para merecer tão triste sorte sem nenhuma compensação. Não poderiam evitá-las e são impotentes para modificá-las, ficando entregues à piedade pública. Por que seres tão infelizes? Por que nascem nessas condições, se na mesma família, sob o mesmo teto, convivem com outros que são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer dessas crianças que morrem em tenra idade e que da vida só conheceram os sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. As religiões, por outro lado, não explicam essas anomalias. Tais ocorrências, sem dúvida, se não justificadas, seriam a negação da bondade, da justiça e da providência divina, diante da hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e com a sua sorte irrevogavelmente fixada após permanecer tão breves instantes sobre a terra. Que fizeram eles que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não tiveram tempo de fazer nem o bem nem o mal? Há um axioma que diz: todo efeito tem uma causa. Se tomarmos tais misérias como um efeito que há de ter uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, a causa que dá origem a tantos sofrimentos também há de ser justa. Sabendo-se que todo efeito tem antes de si a sua causa geradora, e se a causa de tais misérias não se encontra na vida atual, ela estará numa existência anterior a esta vida, ou seja, há de estar numa existência precedente. Deus, não podendo recompensar pelo bem que não se fez, e nem aplicar a lei pelo mal que não se praticou, se alguém sofre com a justiça, é porque fez o mal. Se não fez esse mal nesta vida atual, deverá tê-lo feito numa existência anterior a esta. Essa é uma alternativa a que ninguém pode escapar, e em que a lógica nos dirá de que lado está a justiça divina. O homem nem sempre será alcançado pela justiça divina ou por ela buscado na sua existência presente. Não escapará, porém, das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar os seus erros agora, virá a expiá-los futuramente. Aquele que hoje sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece não merecido tem a sua razão de ser. Aquele que hoje sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. Os sofrimentos, por causa de existências anteriores, como os originários de faltas cometidas na existência atual, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida. O homem sofrerá o que fez sofrer aos outros pela ação de uma justiça rigorosa, que tem por fundamento o próprio erro cometido. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com a conduta de seus próprios filhos, e etc. As anomalias da distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo são explicadas pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. Essas anomalias existem somente na aparência, e quando ao examiná-las estejamos presos sob o ponto de vista apenas da vida presente. Eleve-se, porém, pelo pensamento ao ponto de apreender uma série de existências, e você verá que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe caberá na espiritualidade, e verá que a justiça divina jamais falha. O homem jamais deve esquecer-se de que está sobre um mundo inferior e que está aprisionado à terra pelas suas imperfeições. Diante de cada acidente doloroso em sua vida, cabe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais evoluído, o sofrimento não se daria, e lembrar-se também que dependerá somente dele não voltar a este mundo, bastando para isso trabalhar pela sua própria melhoria.
As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos no mal ou extremamente ignorantes, com a finalidade de levá-los a fazer uma escolha entre o bem e o mal, com conhecimento de causa. Essas tribulações, porém, são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos que se arrependeram de seus erros passados e que desejam reparar o mal que hajam feito e queiram fazer o exercício do bem. É o caso, portanto, de um espírito que, havendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la para não perder o benefício de seu próprio trabalho. As tribulações, esses acontecimentos adversos da vida, são a um só tempo expiações de erros do passado, que através delas pede reparação e provas que preparam o homem para o seu futuro. Rendamos, pois, graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a oportunidade de reparar seus erros, sem condená-lo irrevogavelmente por uma primeira falta. Nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta. Alguns deles são simples provas, buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar a sua evolução. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. Provas ou expiações, contudo, são sempre sinais de uma inferioridade relativa, uma vez que o que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode ter chegado a um certo grau de elevação e, querendo avançar mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tenha sido a luta. Nessa posição de missão ou tarefa estão especialmente essas pessoas de inclinações naturalmente boas, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos. Elas parecem, pelas suas qualidades, nada trazer de mal de suas existências anteriores. Sofrem com resignação toda cristã as grandes dores, pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurações. Podemos considerar, portanto, que estão em expiação aqueles espíritos que, diante das aflições, reagem com queixas e revoltas contra Deus. O sofrimento que não estimula queixas pode ser uma expiação, mas por ser aceito com resignação, é um indício de que foi buscado voluntariamente pelo espírito, e não que lhe foi imposto. E por originar-se de uma decidida resolução do próprio espírito, é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar por uma perfeita felicidade enquanto não sejam puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada em mundos felizes. Enquanto não ficarem puros, assemelham-se aos passageiros de uma embarcação onde há os que contraíram moléstias contagiosas e que ficam proibidos de aportar numa cidade até que estejam livres de suas enfermidades. Os espíritos despojam-se pouco a pouco de suas imperfeições através de suas diversas existências corpóreas. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem-nos avançar. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, por serem um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Para grandes males, grandes remédios. Aquele, pois, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a resgatar de seu passado, devendo alegrar-se com a sua própria cura. Dependerá de si mesmo, pela resignação, de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas, uma vez que, se perder a oportunidade, terá de começar de novo.